Segunda-feira, dia de São João Maria Vianney, dia do Padre. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal de evangelização. Vamos pegar o evangelho que está em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na sequência do Evangelho de sábado. Lembra que no sábado nós ouvimos sobre a morte de João Batista, e então hoje nós temos justamente a sequência. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Certamente, pela morte do seu primo, ele foi se recolher e viver um momento de luto, ou seja, indicando que é normal viver o luto de forma um pouco afastada para recobrar as forças. Mas esse não é o ponto, meus irmãos. Percebo que na sequência se diz que quando as multidões souberam que Jesus estava no lugar afastado, saíram das cidades e o seguiram a pé. Seguiram Jesus a pé. Tamanha era a vontade das pessoas, tamanho era a sede das pessoas em estar com Cristo. Meus irmãos, às vezes hoje nós temos carros, nós temos carros melhores, carros piores, nós temos moto e ficamos com tanta preguiça de ir atrás de Jesus quando nós temos uma missa, quando nós temos adoração ao Santíssimo Sacramento, quando nós temos um momento de oração, quando nós podemos ter hoje a palavra lida e partilhada na nossa mão por meio das redes sociais e ficamos com preguiça. Eu já disse isso semana passada. Há um tempo atrás era muito difícil o acesso à vida da fé, conhecimento de fé, a prática da nossa fé nas missas. E antigamente o povo se doava mais. Antigamente as capelas rurais eram mais cheias, as nossas cidades talvez tinham mais pessoas nas catequeses, nos movimentos, nas pastorais. E às vezes hoje a gente percebe, claro, que muita gente, bendito seja Deus, está se entregando. A nossa igreja, seja aqui em Bom Jardim, Baliza, nos domingos à noite, e Baliza pela manhã, estão lotadas, bendito seja Deus por isso. Mas às vezes a gente vê certas pessoas que têm preguiça de ir à missa, sendo que tem um carro, tem uma bicicleta, tem uma moto. As pessoas seguiram Jesus a pé. Mas vamos para frente. Versículo 14. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. E ele não vê simplesmente uma massa cinzenta. Ele percebe um detalhe nesta multidão, de tal forma que o texto do Evangelho vai dizer: encheu-se de compaixão por eles. Encheu-se de compaixão. Nosso Senhor vê a multidão, mas não vê uma massa. Vê pessoas necessitadas, pessoas que estão precisando da sua presença, da sua palavra, da sua unção, estão precisando de um toque que cura, que liberta, de um toque que salva. Meu irmão, minha irmã, seja a dor que você está passando, seja o luto, seja uma doença, seja um problema dentro da sua casa, uma indecisão, uma dúvida, Jesus não é indiferente a você. Ele te vê no meio da multidão
e sente compaixão. Perceba que o texto do Evangelho vai dizer que ele curou os que estavam doentes. Ele curou. Jesus Cristo teve compaixão e curou. Tenha fé, meu irmão. A cura também, a decisão também, a força também vai chegar para você no momento oportuno. E o texto do Evangelho diz que ao entardecer, os discípulos, percebendo a multidão, vai dizer para Jesus: despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. No primeiro momento, meus irmãos, isso é óbvio, porque eles tinham pouca comida. Mas Jesus Cristo quer se aproveitar desta ocasião, como sempre Jesus faz, para ensinar algo maior ainda. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Certamente os discípulos pensaram: mas como é que nós vamos arrumar comida para tanta gente? De tal forma que eles dizem: nós temos aqui 5 pães, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Nós só temos isso, nós não temos mais nada. Se for calcular bem, 5 pães e 2 peixes não dá nem para o grupo dos apóstolos comerem. Eles eram 12, mais Jesus, 13 pessoas, 5 pães, 2 peixes. Não saciaria nem o grupo apostólico, mas Jesus Cristo. Mas aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está o milagre. Aqui está agora a parte que Jesus toma a dianteira. Perceba que Jesus Cristo vai pedir para eles: trazei-os aqui. Opa! Meu irmão e minha irmã, nossa vida, nossa inteligência, nosso tempo, nossa saúde, a nossa vida como um todo pode ser só 5 pães e 2 peixes. Pode ser só um pouco de tempo, só um pouco de conhecimento, pode ser só algo. Veja, eu estou gravando aqui, não tem um cenário bonito, aqui é simplesmente uma parede aqui, um celular, um microfone. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes para oferecer para vocês. E vocês também na vida, com seus filhos, com seu cônjuge, e você também na igreja. A questão não é o que só temos. A questão é que nós precisamos dispor os pouco que temos na mão de Jesus. Seja um cenário bonito ou seja um cenário simples como o meu, está aqui na mão de Jesus. E Jesus vai saber o que faz com isso. E você também na sua vida. Você só tem um tempinho para a catequese, você só tem um tempo para o terço, você só tem... Agora, veja, não podemos ser mesquinhos, murrinhas com Jesus. Tem que ser de coração. Senhor, eu de fato só tenho 5 pães e 2 peixes. Porque veja, o problema é, eu posso ter 10 pães e 20 peixes. E aí eu digo: não, Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Opa, isso é mentira e Deus está vendo. Mas você de fato só tem uma hora do seu tempo, só tem este momento de entendimento, você só tem este tempo para oferecer este conhecimento, este dom, esta tarefa, esta capacidade. Jesus vai dizer: traz para mim. E nós precisamos então levar, e o milagre vai acontecer. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, sinal do discípulo que agora espera, que fez sua parte, que obedeceu. Agora eu vou esperar, eu vou acalmar meu coração, porque eu já entreguei para Jesus. Eu não menti, eu não escondi, eu de fato entreguei. Eu fui até Ele, eu ofereci o que eu tenho, e o que eu tenho é tudo o que eu tenho, mas é pouco, mas é tudo que eu tenho, mas eu só tenho isso, mas é tudo que eu tenho. E Jesus vai entender essa dinâmica e Ele vai dizer: acalma teu coração agora eu vou tomar a frente. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Jesus Cristo pega os pães e multiplica os pães. Aqui não é linguagem simbólica, não é faz de conta. De fato, Jesus multiplicou os pães, que já é sinal e prefiguração da Santíssima Eucaristia. E Jesus Cristo, então, distribui para os discípulos distribuírem para a multidão. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós podemos ver claramente que quando Jesus põe a mão, Ele multiplica. Mas isso não nos exime da tarefa de levar até Ele e depois de pegar o que Ele deu para oferecer às pessoas. Jesus Cristo quer fazer tudo em nossa vida, mas Ele não quer fazer tudo sozinho. O Deus que me criou sem a minha ajuda não quer me salvar sem a minha ajuda, diz Santo Agostinho. E aqui, meus irmãos, aproveito por ser dia de São João Maria Vianney, padroeiro, patrono de todos os párocos, de todos os padres, e trazer justamente a figura do sacerdote. Este homem que só pega um pouquinho do que tem, toma a sua vida, que é só uma vida, as suas capacidades intelectuais. Cada padre sabe um pouco, tem um dom diferente, cada padre tem uma perspectiva diferente, mas todos nós somos padres.
e no pouco que nós oferecemos para Jesus, Ele pega e multiplica. Então, se cada padre, vamos supor, um sabe cantar, outro sabe pregar melhor do que o outro sabe escrever melhor do que o outro tem a capacidade mais contábil, é melhor nas finanças, construção, outros é mais artista, outro consegue pregar, ensinar melhor, tem um dom de ser mais catequético e professor nas suas pregações. São dons particulares, que quando nós colocamos isso nas mãos de Jesus, Ele multiplica. E acima de tudo, seja o dom que temos, seja a capacidade pessoal que temos, todos nós somos sacerdotes. E por meio das nossas mãos, e vejo que só 5 pães e 2 peixes, nós somos apenas um para uma multidão. No meu caso, um para 2 paróquias e o santuário. Nas nossas cidades, às vezes, em outras regiões do Brasil, é apenas um para toda uma região de mais de 3, 4 paróquias. Mas em todas essas ocasiões, as nossas mãos foram ungidas para que nós possamos entregar o perdão dos pecados, nós possamos entregar os sacramentos, a Santíssima Eucaristia. São apenas 2 mãos e uma pessoa. Mas quando nós entregamos para Jesus e ungimos essas mãos para Jesus, multiplica e consagra uma multidão de partículas, de hóstias que são consagradas, que são o próprio Cristo e que alimentam uma multidão de pessoas. É apenas uma mão, são apenas 2 ouvidos. Mas quando o sacerdote entrega isso para Jesus, confessa e perdoa a multidão de pecados. Veja que o pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Então, olhando para o sacerdote, eu peço que você reze pelo seu padre. Vamos aqui, escreva aqui nos comentários o nome do seu pároco. Hoje, escreva, eu rezo pelo padre fulano de tal. Vamos rezar pelos sacerdotes para que nós consigamos, na nossa limitação, nos nossos 5 pães e 2 peixes, nos entregar completamente para Jesus. E que também você se entregue. Seja fiel. O Senhor não vai falhar com você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Queridos irmãos, muito obrigado. Como eu pedi, escreva aqui uma oração pelo seu pároco. Rezo pelo padre fulano de tal. Escreva até a cidade onde você é. Rezo pelo pároco fulano de tal, pároco da cidade de tal lugar. Vamos aqui nos engajar nos comentários. Não se esqueça do joinha, não se esqueça da inscrição. Me ajude a chegar na marca de 3.000 inscritos. Está faltando em 200 e poucas pessoas. Eu conto com a sua ajuda para chegar na marca de 3.000 pessoas. Queridos irmãos, hoje em Baliza, a festa do Senhor Bom Jesus continua. Então nós teremos às 19 horas a oração do terço lá na capela Senhor Bom Jesus. Nós padres estamos em São Luís de Montes Belos comemorando o Dia do Padre e fazendo também a inauguração da fachada da nossa catedral. Então, reze por nós, estaremos rezando por vocês. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.